Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Louvado seja o nome do nosso grande Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, porque mais uma vez Ele nos permite que estejamos nesse domingo de manhã, prestando um culto a Ele. Você com certeza já prestou o teu culto a Deus. Você que está dentro do nosso grupo de WhatsApp já recebeu a liturgia, e nós temos muitos motivos para louvar a Deus no dia de hoje. Em primeiro lugar, é porque hoje é dia das mães. As nossas mamães já receberam na data de ontem a lembrança que nós levamos pessoalmente para elas, a minha família juntamente comigo, e fizemos questão de homenagear as mamães da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão. E também o nosso dia é um dia de muita alegria, queridos, porque nós estamos comemorando 20 anos de organização da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão. Que bênção e que alegria! E você pode falar, mas pastor, como que nós estamos comemorando se a igreja está com as portas fechadas? Queridos, a igreja está com as portas fechadas, mas as atividades da igreja estão sendo mantidas. Nós estamos tendo os nossos cultos todos os domingos às 19h30, porque você já recebe a liturgia. Você que é membro da Igreja Presbiteriana do bairro do Limão, você recebe a liturgia, você presta o teu culto a Deus das 19 às 19h30, preparando o teu coração para ouvir a mensagem do Senhor que nós pregamos às 19h30, e aos segundos e quartos domingos, nós, como hoje, por exemplo, dia 10 de maio, nós estamos transmitindo o culto matutino, e daqui a pouco também vamos pregar a palavra do Senhor para aquecer o teu coração. E dentre os muitos motivos que nós temos que louvar ao nosso Deus no dia de hoje, é porque a nossa igreja ela está ativa com os cultos, transmitindo também as aulas na escola dominical, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube também. E nós também estamos transmitindo todas as sextas-feiras às 20 horas a nossa live da oficina da palavra e da oração. Nós fazemos essa transmissão ao vivo, interagimos com os irmãos, e que bênção maravilhosa é a tecnologia que nos permite nos aproximar um pouco mais, ainda que estejamos afastados por conta desta pandemia. E nós também, queridos irmãos, temos a alegria de estar juntamente com as nossas crianças. Uma vez por semana, nossa UCP se reúne através da ferramenta Zoom, onde lá a professora Graziele tem dado aula para as crianças, juntamente com a professora Natália também, que é a presidente da UCP, e elas têm feito um trabalho muito bonito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, você pode falar assim, mas pastor, você ontem saiu e você descumpriu as normas, indo à casa das pessoas. Não, queridos, nós fomos até o portão, nós estávamos com máscara, estávamos com luvas, nós estávamos exatamente como manda o regulamento, e não tivemos nenhum contato, a não ser a alegria de poder rever algumas prezadas e queridas irmãs. Nós vamos agora, queridos irmãos, irmãs e amigos, meditarmos na palavra do Senhor, a palavra do Senhor que o Espírito Santo preparou ao nosso coração, que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, no capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versículos 66 a 68. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 6, versículos 66 a 68. Vou pedir para que você abra a tua Bíblia e para que você a mantenha aberta, para que nós possamos fazer a explanação da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos 66 a 68. Assim nos diz a palavra de Deus.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Fale com o teu Deus agora, queridos. Peça para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu acredito, assim como os reformadores acreditavam, que quando a palavra de Deus ela é exposta com fidelidade, é o próprio Deus utilizando os seus servos, ainda que falhos, ainda que pecadores, para transmitir a sua vontade ao seu povo. Oremos. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos permite, ainda que pequenos, ainda que falhos, carecedores da tua graça e da tua misericórdia, batermos no peito, Senhor, e falarmos assim: tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu não sou melhor do que ninguém dos irmãos que estão nos assistindo esta manhã. Mas o Senhor escolhe homens falhos, fracos, para revelar a tua vontade ao seu povo, ó Deus. Então, por isso, fala no coração deles agora, de todos os irmãos que estão me assistindo através dessa transmissão pelas redes sociais de nossa igreja. Que a tua palavra, Senhor, produza fruto no coração das pessoas que estão ouvindo. Que nós possamos aplicar a tua palavra ao nosso coração e que nós sejamos exortados, redarguidos e a tua verdade seja exposta a nós. Que tu retires todo o impedimento, Senhor, tudo aquilo que vai atrapalhar a pregação da tua palavra ao seu povo. Fale conosco, ó Deus, para que nós nos regozijemos, para que nós nos alegremos e para que nós possamos ser orientados por ti. Nós oramos em nome de nosso Jesus, o único que nós reconhecemos como Salvador de nossas vidas, e já te agradecemos. Amém. Queridas irmãs, irmãos e amigos, na semana passada, por conta do nosso culto vespertino, nós dissemos que Jesus Cristo sempre nos dá uma oportunidade para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós reconheçamos a sua voz, para que reconheçamos a sua soberania, para que tenhamos um encontro verdadeiro, especial com Ele, para que entendamos que Jesus é o único caminho que nos leva até Deus, e que somos nós que precisamos de Jesus, somos nós que precisamos de Deus, e não é Ele quem precisa de nós. Nós dizemos também, querido, ainda no texto que nós acabamos de ler, no início desse capítulo, nós dizemos que Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e que levantou 12 cestos cheios de pães. E dissemos também, queridos, que Israel estava em momentos de tempos de opressão, de angústia, e nós dissemos que isso aconteceu que quando as pessoas viram Jesus multiplicando aquela quantidade de pães e dando aquelas 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, quiseram proclamar-lhe rei. Mas quando o Senhor Jesus percebeu isso, ele procurou retirar-se, porque ele sabia que o seu reino não é um reino político, não é um reino material, mas o reino de Jesus é um reino espiritual. E o Senhor Jesus, ele se esquiva daquela proposta, sobe ao monte e de madrugada pede para que os seus discípulos atravessem até uma ilha com o seu barco. E no meio da madrugada o Senhor Jesus se dirige até a esta ilha, caminhando no meio do mar. Quando aquela multidão acorda cedo, vê que Jesus não está com eles, a multidão começa a procurar Jesus, pegam os seus barcos e se dirigem ao encontro de Jesus. E quando encontram Jesus, perguntam: Mestre, como o Senhor chegou aqui? E Jesus olha para eles e fala o seguinte: vocês não vieram aqui
por causa dos sinais. Vocês não vieram aqui por causa da pregação, mas vocês vieram aqui por causa do pão. Mas eu vos digo que ao invés de vocês procurarem o pão que perece, vocês deveriam buscar o pão espiritual que vai lhes dar a vida eterna. E aí, nos versículos seguintes, Jesus faz uma declaração que deixa os judeus muito bravos. E Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, João 6,38, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando os judeus ouvem Jesus falar isso, os judeus começam a falar entre si: como esse camarada tem coragem de dizer essas coisas? Como que ele, que nós sabemos que é filho de José, filho de Maria, nós o conhecemos desde pequenino, até jogamos futebol contra ele, contra o time de Jesus lá em Nazaré, e perdemos do time de Jesus de 3-0, Jesus fez até um gol, nós conhecemos Jesus desde pequenininho. Como ele fala que tem essa coragem de falar que é o pão vivo que desceu do céu? E aí Jesus fala para eles o seguinte: e digo mais, quem crer em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém se alimentar deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E Jesus continua: e tem mais: se não comerdes a carne do Filho do Homem e beberdes o seu sangue, não tendes vós vida em vocês mesmos, porque quem come do meu pão e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E aí, após Jesus falar essa declaração bombástica, no versículo 66, que é o texto qual nós meditaremos nesta manhã, fala o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos falaram assim, queridos: esse discurso de Jesus é muito duro, para mim não serve não. Eu até quero que ele multiplique os pães, eu até quero ser abençoado por ele, eu até quero receber as bênçãos dele, mas esse compromisso verdadeiro com Jesus não serve para mim. Eu dispenso. Eu até quero que ele me abençoe, mas eu quero servir a Jesus do meu jeito. E aí, após de alguns dos seus discípulos o abandonarem, Jesus Cristo olha para o colégio dos 12 e diz assim, versículo 67: quereis também vós outros retirar-vos? E aí Pedro responde: Senhor, para onde nós iremos, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Pois bem, queridos irmãos, há exatamente 85 anos, na capela de Westminster, reverendo Martin Lloyd-Jones, ele fez uma pergunta aos seus ouvintes. E eu quero fazer essa pergunta também a você. A pergunta que ele fez aos seus ouvintes é: na tua opinião, qual é o pior? Alguém que decididamente resolve não querer seguir a Jesus, ou aqueles que seguem a Jesus pelos motivos e pela razão errada? Sendo assim, queridos, eu quero propor para vocês que nós examinemos o texto lido,
à guisa dessa pergunta e procurando responder à pergunta que é o tema, na verdade é uma afirmação que é o tema do sermão de nossa manhã. Tema do sermão de hoje: o verdadeiro seguidor de Jesus. E o verdadeiro seguidor de Jesus, em primeiro lugar, ele segue a Jesus pela razão correta. O seguidor de Jesus, em primeiro lugar, segue a Jesus pela razão correta. Quando Jesus responde para aqueles seus discípulos que deveriam seguir a Jesus conforme efetivamente, sabendo que nele tinha-se a salvação, muitos deles o abandonaram, muitos deles deixaram de seguir a Jesus. Então, se você realmente segue a Jesus pelo motivo correto, se você segue a Jesus pela razão correta, você jamais deixará de segui-lo. Se você segue a Jesus pelo motivo correto, se você segue a Jesus pela razão correta, você jamais deixará de segui-lo. E uma das coisas, queridos irmãos, mais notáveis na história da vida de nosso Senhor Jesus, nos evangelhos, é que ele sempre fazia questão de se certificar que homens e mulheres, se eles efetivamente estavam seguindo, motivados pela razão correta, se eles efetivamente estavam seguindo Jesus pelos motivos corretos. E nós vemos Jesus por várias vezes nos evangelhos indagando se as pessoas, para tentar descobrir, para tentar investigar se as pessoas realmente estavam seguindo pela razão correta. Jesus constantemente procurava descobrir se seus seguidores realmente estavam se apropriando dessas verdades celestiais. E quais eram os motivos pelos quais as pessoas o estavam seguindo? Os próprios apóstolos de Jesus, por ocasião de sua prisão, por ocasião de sua crucificação, o abandonaram temporariamente, para que se cumprisse o que está escrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 7: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Na semana passada, queridos, nós dizemos que a multidão estava seguindo Jesus por causa do milagre da multiplicação. E aliás, o próprio Jesus disse isso no versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Queridos, nós não vamos nesta manhã fazer uma lista dos inúmeros motivos errôneos que nós poderíamos apresentar, que muitos seguem a Jesus, mas certamente uma das motivações que tem levado as pessoas a seguirem Jesus é exatamente esta que o texto apresenta a nós. As pessoas naquele momento estavam adorando Jesus, sim, mas ao invés de elas estarem interessadas no aspecto espiritual, divino, sobrenatural, essas pessoas estavam adorando por causa de uma razão puramente mercenária, materialista, pois receberam dele aquilo que os atraía, os pães. Outro motivo porque alguns seguem a Jesus é porque tem medo do inferno, tem medo de serem abandonados no inferno. Elas não estão interessadas na justificação dos seus pecados, elas não estão interessadas na doutrina do perdão dos pecados, mas elas têm medo que sobre elas lhe sobrevenha o castigo eterno. E muitas pessoas que seguem a Jesus não o buscam para desejar viver uma vida santa, para ter a sua vida mudada, para crescerem em amor, para crescerem em perdão, para crescerem em graça e misericórdia, mas o adoram porque têm medo de irem para o inferno. Queridos, nós poderíamos mencionar inúmeros outros motivos pelos quais as pessoas seguem a Jesus, que são motivos errados, que são motivos errôneos, que são motivos pelos quais nós não devemos buscar a presença do nosso grande Rei. Por que você tem seguido a Jesus?
Você tem seguido a Jesus porque você quer trocar de carro? Você tem seguido a Jesus porque você está querendo mudar e ir para um condomínio de alto padrão? Você tem seguido a Jesus porque você está desempregado? Você tem seguido a Jesus porque você tem medo do inferno? Ou você tem seguido a Jesus porque você sabe que Ele te amou primeiro? Queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto, em primeiro lugar, o texto nos apresenta que o verdadeiro seguidor de Jesus segue a Jesus pelos motivos corretos. Mas em segundo lugar, o verdadeiro seguidor de Jesus não fica dodói. O verdadeiro seguidor de Jesus não fica dodói. O que é isso, reverendo? Como você pode utilizar uma palavra dessa na exposição da palavra de Deus? Queridão, esta é uma palavra em estado de dicionário. As professoras de português que estiverem me assistindo nesse momento podem confirmar isso. O verdadeiro seguidor de Jesus não fica dodói. Vamos ler o versículo 67. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos? Os ouvintes de Jesus, queridos, eles estavam interpretando mal aquelas afirmações de Jesus. Jesus ali, quando fala que é necessário que coma da sua carne e beba do seu sangue, ele não está em nenhum momento falando para que os seus ouvintes pratiquem o ato de canibalismo, mas isto é para ilustrar a intimidade que nós devemos ter com Ele, a qualidade dessa união mística, que Cristo deve estar presente dentro de nós, e que Cristo está presente dentro de todo cristão, que esta união inclusive transcende o nosso entendimento, e nessa união espiritual, Cristo concede sustento, Cristo concede uma nova vida aos cristãos, e lhe ensina como estarmos conectados com Ele. Da mesma forma que no capítulo 15 do mesmo Evangelho de João, ele relata que nós devemos estar conectados à videira verdadeira, porque nós precisamos dar frutos aos quais Ele espera de nós, frutos de amor, fruto do amor, fruto do perdão, fruto da misericórdia, fruto da compaixão, fruto da paciência, fruto da longanimidade, fruto da bondade, fruto da paz. Mas, queridos, muitas vezes nós não estamos dando esses frutos que o Senhor Jesus quer dar através da nossa vida para as outras pessoas. E muitas vezes o Espírito Santo tem que falar conosco através da palavra de Deus. E muitas vezes a forma com a qual o Espírito Santo fala conosco através da palavra de Deus, muitas vezes é uma palavra dura. E muitas vezes você se enfurece com o teu pastor, e você fala: como é que esse cara tem coragem de falar comigo dessa forma? Como que esse cara tem coragem de falar assim? Eu vou embora dessa igreja e não volto mais. Nós precisamos lembrar que o verdadeiro seguidor de Jesus, ele não fica dodói, porque o verdadeiro seguidor de Jesus lembra o que está escrito lá em Provérbios capítulo 3, versículo 12: o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai a quem o filho quer bem. E em Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Queridos, nessa segunda-feira, preciso contar algo para vocês. Nessa segunda-feira,
a minha filha menor, a Manuela, ela estava terrível. Ela está aqui me assistindo, inclusive, e eu tive que dar uma correção nela. E eu dei um tapa no bumbumzinho dela. Mas quando eu dei um tapa no bumbumzinho dela, eu não dei com força. Só que pegou ela desprevenida e ela se assustou e começou a chorar. Então caso você queira acionar o conselho tutelar, eu já estou deixando claro que foi mais o susto do que a força que ela assustou, que ela começou a chorar. E aí, mesmo ela tendo começado a chorar por causa do susto e não por causa da dor, o meu coração ficou apertado. E eu comecei a quase que chorar junto com ela. E veja, eu que sou pecador, eu que sou mau, eu que sou uma pessoa iníqua, que cometo pecados, eu me compadeci daquele momento, ainda que eu sabia que não foi por causa da dor, mas por causa do susto que ela tomou, que ela não esperava. Imagine o nosso Deus, bom, santo, eterno, amoroso, que quer o melhor para nós e que não é mau como nós somos. Se Ele muitas vezes nos corrige, é porque Ele nos ama. Se você muitas vezes ouve uma palavra que não é agradável aos teus ouvidos, lembre-se o que João escreve em Apocalipse capítulo 10, versículos 9 a 11, quando ele toma aquele livrinho, quando o anjo entrega às mãos dele aquele livrinho, e ele diz que ele, quando come aquele livrinho, na sua boca aquele livrinho é doce como mel, mas do seu ventre ele sente o amargor, o ventre dele fica amargo por conta da salvação que o povo rejeitaria. Todo verdadeiro cristão não fica dodói quando é redarguido pelo Senhor, quando é admoestado pelo Senhor. Pelo contrário, quando o Senhor te alerta das coisas erradas que você está fazendo, você se alegra, porque você sabe que tem um Pai que te ama. Se você for escolhido de Deus, você muitas vezes vai ser julgado por Ele, para que você não seja julgado com o mundo. Você muitas vezes vai ser redarguido por Ele, vai ser açoitado por Ele, para que você não seja açoitado com o mundo. Para que você acorde, para que Ele bata na porta do teu coração e diga assim: ei, acorde, eu quero que você faça a minha vontade, não as tuas. Aquele que ama ao Senhor, quando o Senhor fala ao seu coração de uma forma especial, ainda que seja uma palavra dura, esse homem bate no peito, reconhece que estava errando, pede perdão para Deus e pede perdão muitas vezes para a pessoa que magoou, muda de vida e ele tem paz com Deus. Mas, reverendo, o que mais o texto fala sobre aquele que é o verdadeiro seguidor de Jesus? Queridos, em primeiro lugar, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele segue a Jesus pelos motivos corretos. Em segundo lugar, o verdadeiro seguidor de Jesus não fica dodói. Mas em terceiro lugar, o verdadeiro seguidor de Jesus sabe que somente Jesus tem as palavras de vida. Somente Jesus tem as palavras de vida. Versículo 68. Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Queridos, muitas pessoas dizem que Jesus foi o maior filósofo que já existiu. Muitas pessoas dizem que Jesus foi o maior administrador que já existiu. Muitas pessoas dizem que Jesus foi o maior professor que já existiu, o maior psicólogo, o maior contador de histórias. Você até pode reconhecer
que Jesus Cristo é tudo isso. Mas antes de tudo isso, você tem que reconhecer que Jesus Cristo é o teu Salvador. Quando Jesus ouve essas palavras de Pedro, é a mesma coisa que Pedro estivesse falando assim: Senhor, nós já tivemos tantos momentos maravilhosos juntos, a vida seria impossível sem Ti. Quando Pedro está falando isso, Pedro está falando isso e muito mais do que isso. Pedro está falando: Senhor, se nós nos afastarmos de Ti, para onde nós iremos? Pedro estava querendo dizer mais ainda. Pedro estava querendo dizer: Senhor, eu não tenho condições de salvar a mim mesmo. Nós não temos condições de salvar a nós mesmos. Fora de Ti nós não temos esperança. Senhor, se eu ou qualquer um de nós comparecermos diante de Deus sem a presença do Senhor, nós estaremos perdidos, pois não poderemos justificar a nós mesmos. Queridos, essa é a mesma situação nossa. Comparecermos diante do tribunal de Deus sem a mediação de Jesus, nós estaremos perdidos. Pedro estava afirmando aqui: eu tenho certeza absoluta que nenhum outro poderá me salvar, senão Tu, Jesus, porque Tu és o Cristo. Eu não tenho nenhum outro a me apegar. Eu não tenho nenhum outro que poderá me salvar, disse Pedro. Pedro estava declarando que ele via Deus na face de Jesus. Queridos, no momento que essa pregação está sendo transmitida, nós estamos passando pelo terrível momento do Covid-19. E nós que estamos passando por esse momento, conhecido popularmente como coronavírus, você que está me ouvindo agora nesse momento, em quem você tem depositado a tua confiança? Em quem você tem depositado a tua esperança? Nos médicos, nos governadores, nos pesquisadores, nos cientistas? Se você acredita neles, você faz bem. Não apenas acredite, mas ore por eles. Peça para que eles sejam iluminados por Deus, para que os governantes tomem as decisões corretas, para que os pesquisadores caminhem pela linha de pesquisa correta, para que os cientistas descubram a fórmula correta para que nós possamos sair dessa pandemia. Ore para que os profissionais da saúde sejam protegidos, para que os profissionais da segurança sejam protegidos. Coloque a sua confiança sim, acreditando que estes homens e essas mulheres vão descobrir a cura com a ajuda do nosso Senhor, mas principalmente coloque a tua fé, coloque a tua esperança em nosso Senhor Jesus. Creia que é Ele o único em toda a face da terra que pode levar a bom termo toda essa situação. Acredite, Ele é o único que pode nos tirar desse sufoco. Sabe por quê? Se você não acreditar nisso, que é o mínimo, que Ele tem o poder de solucionar essa questão, como que nós vamos acreditar que Ele se encarnou, morreu, ressuscitou, venceu a morte, subiu ao céu, está à direita de Deus e ainda está preparando para nós cumprir aquela promessa a qual Ele disse: vou preparar-vos lugar. Querido, querida, se Cristo não tem essa credibilidade para você, de resolver esses pequenos problemas, de te trazer paz no meio da angústia, de te livrar das tuas tribulações, de te dar forças no meio do sofrimento, de te carregar no colo no meio das angústias, de nos livrar desta pandemia e de livrar as nações. Como você acredita que Cristo é aquele que tem o poder de te levar para o céu?
Não posso salvar a mim mesmo, disse Pedro. Homens não podem me salvar, mas tu, Jesus, tu podes. E ele ainda dá sustentação para o seu arrazoado. Ele diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu tens as palavras de vida eterna. E é nesse momento que Pedro declara que vê Deus na face de Jesus Cristo. Queridas irmãs e irmãos, ao finalizarmos essa mensagem de hoje, eu preciso perguntar para você: você já reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Você reconhece que Ele é o único que pode perdoar os teus pecados diante de Deus? Você reconhece que Ele é o único caminho, a verdade e a vida? Se você ainda não fez, você ainda tem tempo. Deus hoje te dá a oportunidade de, ao ouvir a sua voz, reconhecer os teus pecados e lhe pedir perdão. Você que é seguidor de Jesus, que é membro de igreja evangélica, quer seja essa igreja reformada como a nossa ou não, você que está nos assistindo, você realmente se viu com a explanação da palavra de Deus como um verdadeiro seguidor de Jesus? Você, em primeiro lugar, tem seguido Jesus pelos motivos corretos? Você, em segundo lugar, quando o Senhor Jesus fala com você na palavra, você não fica dodói quando o Senhor Jesus fala? E em terceiro lugar, você reconhece que é somente Jesus que tem as palavras de vida eterna? Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te conduza, que o Senhor proteja a você e que esta palavra fique bem cravada no solo do teu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus por mais este momento que estivemos em sua presença. E logo em seguida eu darei alguns recados. Vamos orar. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós somos pecadores. Nós queremos fazer as coisas que agradam a nós. Nós não queremos fazer a nossa vontade, porque nós ainda somos falhos, ó Deus. Muitas vezes nós queremos pagar o mal que nós recebemos com o mal. Nós queremos, Senhor, muitas vezes retrucar quando nós somos xingados, quando nós somos ofendidos. E é por isso que nós pedimos: tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós quando aqueles que nos ofendem são os nossos próprios irmãos. Senhor, é por isso que nós não devemos buscar aplausos de homens, mas nós devemos buscar o Teu galardão. Sustenta-nos, ó Deus, em mais essa semana que se inicia hoje. Abençoa o Teu povo e, em especial, ó Deus, abençoe as nossas mamães. Cuide também, ó Deus, daqueles que já não as têm mais. Que o Senhor conforte neste domingo, que para muitos que estão me ouvindo será um domingo triste, longe de suas mamães. Mas aqueles que perderam as suas mamães, que tenham a certeza que as mamães subiram com Cristo, tenha plena convicção de que um dia vão encontrá-las no reino celestial. Abençoe, ó Deus, ao Teu povo, em especial a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, ao Teu conselho, ó Deus, que se reunirá no decorrer dessa semana de forma virtual. Conduza-nos, ó Deus, orienta-nos, guarda-nos, abençoe os oficiais da Tua casa, os presbíteros, os diáconos, abençoe as sociedades internas. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos concede 20 anos de organização. Te agradecemos por cada pastor, por cada presbítero, por cada diácono
que já passou por esta igreja, por cada membro que já colaborou, e abençoe, ó Deus, os que até hoje estão colaborando. Nós damos graças a Ti, Senhor, e declaramos que todo louvor, toda honra e toda a glória é dada exclusivamente a Ti, nosso único soberano Rei e nosso Senhor Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Queridos, eu quero dar alguns recados breves antes de dar a bênção apostólica. O primeiro deles é que nós estamos em uma luta. Você tem recebido os nossos convites para que você seja inscrito. Mas, pastor, eu já sou inscrito. Não é apenas para você se inscrever e sentar se está tudo certo. Não, você precisa pedir e pegar no pé das pessoas para que elas se inscrevam, para que elas ouçam a palavra de Deus. Não apenas as pessoas que são cristãs, mas as pessoas também que não são cristãs. A nossa igreja tem como tema a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, uma igreja evangelizadora. Quando o pastor fala assim, pegar no pé, não é para você ser aquele crente chato, mas é para que você seja persistente, pelo menos com aquelas pessoas que falam assim, eu vou me inscrever. Às vezes a pessoa se esquece, ligue para ela, fala, querido, querida, você já se inscreveu no canal da nossa igreja? Nós estamos com o objetivo de 1000 inscritos, nós estamos com um pouco mais de 300, você já fez a tua parte, você já compartilhou com pelo menos 10 pessoas, você já atuou como um grande evangelizador, que é a comissão que o Senhor Jesus deu para todos nós, não somente para nós oficiais. Querido, você tem a oportunidade, se quando você ouviu no início desse ano, e você falou assim, mas eu não sou evangelizador, eu não tenho esse dom, eu não vou evangelizar. Você pode fazer isso agora, sem você abrir a tua boca, mas apenas compartilhando o canal de nossa igreja, para que nós cheguemos aos 1000 inscritos. Nós vamos conseguir, queridos, talvez seja um pouco difícil, mas para o nosso Deus nada é impossível. O segundo recado que eu quero dar, daqui a pouco, dentro de poucas horas, nós retornaremos para celebrarmos o nosso culto vespertino. Nós já tivemos a nossa comemoração, à noite também nós teremos a nossa comemoração dos 20 anos, teremos uma grande festa espiritual, tudo para a honra e glória do nome do nosso grande Deus. Também quero lembrar a você que sexta-feira nós estamos transmitindo a nossa live através do Facebook, todas as sextas-feiras às 20 horas. Avise também os teus irmãos, os teus amigos, compartilhe o link deles também. É um momento que nós temos, ainda que brevemente, nós temos como interagir com vocês, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana debaixo da sua infinita graça, da sua infinita bondade e do seu infinito amor. E que este amor, o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador Jesus, o Cristo, e a comunhão e consolação do seu Espírito seja com vós e com todo o povo de Deus, e sobre vós permaneça, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.